Então, boa tarde. O grande dia chegou, né? A nossa conversa com o deputado federal, né? O Marcelo Calero. E ele daqui a pouco vai entrar. É muito feliz de fazer esse bate-papo, né? Que é sempre bom, construtivo, trocar informações. E, enfim, aí acho que é a primeira live com ele com uma candidata, né? A vereadora aqui no Rio. E eu estou olhando aqui para ver se ele entra. Aliás, uma candidata, né, vereadora. E, e para mim me dá muita honra porque eu gostei dele logo de primeira. E aí a gente vai falar sobre isso, inclusive, né? Vamos falar. Vamos lá, Marcelo. Muita gente aí, Alda, Pierre, Otávio. Oi, Marcelo, ele vai entrar. Unidos, vamos salvar as lagoas com a Cris, Patrícia. Oi, Marcelo. Tudo... Aliás, Olá, deputado federal Marcelo, né? tudo Mas bem? Olha, deixa eu Marcelo. aproveitar para ajeitar meu cabelo aqui, que eu não tinha ajeitado Ah, antes. deixa eu ajeitar o meu também, então. Depois de um dia inteiro de trabalho, a gente fica assim, né? Meio bagunçado, meio desengonçado. É verdade, exatamente. Olha, é um prazer enorme, né, receber você na minha página do Instagram, Veloz pelo Rio. Para quem não conhece, né, o deputado federal Marcelo Calero, ele é do Cidadania, o partido a qual eu escolhi, e gostaria de iniciar a nossa conversa muito agradecida pela receptividade do partido, foi muito bem acolhida, e eu, assim, Marcelo, sinceramente, eu demorei para achar um bom partido, fui para vários, não vou falar aqui, mas é difícil achar um bom partido, viu? E vocês me receberam de braços abertos, estão me dando todo o apoio. E você, Marcelo, é uma pessoa assim, muito querida, né? Além de ser bonito, deve fazer sucesso, mas assim, uma pessoa muito assim, muito próxima, uma pessoa acessível, né? E isso me encantou. E também, lógico, até a sua atuação em 2016 como ministro da Cultura, que você realmente é contra a corrupção com esse lema e você continua assim, né? E isso me tocou, eu falei, não, é esse o partido que eu quero e que vou me filiar. E eu estou muito feliz realmente de estar fazendo essa live aí agora com você, né? Muito obrigado, Delois. É aquela coisa, né? A política realmente, às vezes, para a gente que está de fora, a gente se sente meio até hostilizado pela política, né? Parece que ela já tem os seus meandros, né? As suas dinâmicas. E para quem está chegando, é meio assustador até. E parece que a gente não é bem-vindo, né? Parece que é algo restrito a um grupo de pessoas que já tem a sua agenda própria, que já tem o seu modo de operar próprio. E eu acho que a sua candidatura, primeiro que é um orgulho, uma honra muito grande, uma pessoa com a sua trajetória, com o seu brilhantismo, com a sua longa lista de contribuições ao Rio de Janeiro, se juntar ao nosso partido. Eu sempre falo que o Cidadania, a gente quer ser visto e quer ser o porto de chegada de pessoas comuns que têm suas vidas, que têm o seu talento, que têm uh, as suas contribuições já dadas, como eu falei, e que querem agora entender como é que podem ajudar do ponto de vista, digamos, da política institucional, né? Porque É, a política é muito importante, né, Isa? É por meio dela que são tomadas as decisões que afetam as nossas vidas. A gente não pode negar a política. A gente tem que participar dela. Esse que é o ponto, né? E nós,
temos nos posicionado de uma forma muito contundente, né? Muito própria na defesa do meio ambiente, que eu sei que é uma pauta muito sua, na defesa dos animais, do direito dos animais, que também é uma pauta que eu sei que é tua, e também na questão dos esportes, né? De como e o que eu acho bacana, e também até pediria aqui para você falar um pouco, né? Como é que essas agendas elas se conectam, especialmente numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Que tem essa vocação para o meio ambiente, que tem essa vocação para o esporte, né? Que é um lugar tão vinculado à natureza. Mas aí, só concluindo, eu acho que nessas eleições a gente quis deixar muito claro esse nosso perfil. Um partido independente, humanista, que tem agendas próprias, que repele, né? Que não quer ficar nessa polarização, né? Direita e esquerda, essa coisa que não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum, né? Nós queremos muito mais que isso. Nós queremos propor uma agenda para o país e para o Rio de Janeiro em particular. Por essa razão, a gente apoia o Eduardo Paz como candidato a prefeito. Estamos com ele, eu estou fazendo a coordenação geral da campanha dele. E eu fico muito feliz, realmente muito honrado de ter você como nossa candidata a vereadora. Obrigada, Marcelo. Bom, essa conexão, né, até que você falou, né, com relação ao esporte, ao meio ambiente, eles estão, né, ligados. Você não tem como praticar um esporte, principalmente o meu, que é o popular jacaré. É um esporte assim, super, 100% carioca, né, que é o surf de peito. Eu acho que ele é mais carioca do que o futebol. Em todo lugar você vê pessoas surfando, né, pegando onda de jacaré. E eu representei o Brasil durante 20 anos nessa modalidade, conquistando títulos mundiais, americanos. E isso, o meio ambiente, né, ele vem junto, porque eu estou no mar, eu estou no ambiente marinho, onde você encontra toda essa fauna, né, exuberante que é o mar, né, tartaruga, cavalo marinho, seja um tatuí, peixes, golfinhos, enfim. Então, assim, é um meio muito... um meio ambiente, né, conectado com o esporte. E a causa animal, ela também está, né, ali presente, porque não é só cachorro e gato, né? A causa animal, ela vai muito além, né? Inclusive, hoje a gente viu a resolução do CONAMA, que também tem um impacto absurdo, né, com relação à vida marinha, né? Sim. A gente sabe muito bem a importância dos manguezais, a gente Aliás, para sabe quem não muito bem. acompanhou, né, era bom de nós a gente esclarecer, né, que hoje o CONAMA basicamente acabou, né, com a proteção de manguezais, de áreas de manguezal e de áreas de restinga, né? Exatamente. Então a gente sabe que o manguezal é um berçário marinho, é ali onde muitos animais até se procriam, né? Então tem uma biodiversidade absurda ali. E assim, é lamentável, né, uma decisão como essa. Às vezes as pessoas têm uma mentalidade de mangue, achar que é uma coisa suja, né, uma coisa fedorenta, e não é nada disso. Eu já É o mergulhei em contrário. manguezais límpidos, Porque, transparentes. infelizmente, o que acontece é que as pessoas acabam usando os manguezais como depósito de lixo, né? Esse que é o problema. Exatamente. Exatamente. Aí a gente vê as lagoas do complexo aqui de Jacarepaguá, né, toda de Marapendi, a lagoa aqui do Recreio, né, o canal, e canais, rios, enfim, tudo isso é visto como um local aí de despejo de esgoto e de resíduos, né? É o que a gente Aliás, tem visto. Aliás, eu luto muito com isso, né? pois Delois, só aqui a Zenit, um abraço grande, Zenit, está aqui interagindo conosco. Ela está perguntando se é possível fazer algo a respeito. O Ministério Público Federal já anunciou que vai judicializar essa questão. Nós, inclusive no mandato, nós estávamos pensando em fazer essa judicialização, mas claro que o Ministério Público tem a prerrogativa de fazê-lo também. Então, nós estamos acompanhando aí os movimentos do Ministério Público. A representante do Ministério Público no CONAMA deixou claro que buscaria esse caminho da judicialização. E se eventualmente esse caminho não der certo,
nós buscaremos na Câmara dos Deputados também uma maneira de contornar essa decisão desastrosa de hoje do CONAMA. Um CONAMA totalmente deturpado, né? Porque ele só tem representantes ali do Ministério do Meio Ambiente, infelizmente. Exatamente. Bom, e fora isso, a área de Restinga, para quem não sabe, eu sou adotante de uma área remanescente de Restinga, no Recreio dos Bandeirantes, onde eu revitalizei nos últimos 18 meses, né? E aí a importância também desse bioma, né, para a nossa cidade. Então, Delois, você basicamente, digamos assim, você é a maior benfeitora do Rio de Janeiro, porque a área que você cuida é uma das maiores áreas privadas, ou melhor, áreas públicas sobre cuidado, né, sobre preservação privada da cidade, não é isso? Exatamente, é a maior área adotada por uma pessoa física. E Era esse o isso termo que eu queria. é Adotado. adotada, e isso é muito interessante porque permite ao cidadão carioca, é um projeto que já existe há muito tempo, mas não é divulgado, de você adotar, você pode adotar uma árvore, Marcelo, você pode adotar Olha inclusive só. um canteiro, né? Então é o que eu falo, se todo carioca adotasse um pedacinho da sua cidade, teríamos uma cidade de fato maravilhosa, né? Isso é um ato de cidadania. Eu não me envergonho, inclusive, eu troco as lixeiras desse corredor verde. Eu troco em média 5, 6 lixeiras, né? Eu incentivo os moradores aqui do entorno a adotarem as suas lixeiras. Então, assim, isso é um movimento de cidadania, né? Que todo mundo tem que ter. Independente do status, enfim, se você tem ou não dinheiro, se você... Independe. Isso faz com que você comece a cuidar, a ter carinho pela sua cidade. É importantíssimo. Né? Com certeza. Então, essa adoção, para mim, foi assim uma prova concreta de que podemos mudar. Tanto que o meu lema é somos parte da solução, e isso é verdadeiro. Você, eu, todo mundo que estão nos assistindo, todos nós somos parte da solução da cidade. Com certeza. A Ana está falando aqui, educa as pessoas, né? Isso é você mostrar que, para além de você ficar esperando, claro que a gente tem cobrado as autoridades, os entes estatais, a prefeitura, ela tem o seu papel, tem as suas obrigações e a sua responsabilidade. Mas nós também podemos contribuir no nosso microcosmos, né? Com ações que vão ter um grande impacto, uma grande repercussão. Mas aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, Delois, como é que foi essa decisão de ser candidata a vereadora? Assim? Como é que isso surgiu? Olha, Marcelo, eu nunca pensei de hoje estar como candidata a vereadora. Na realidade, foi a demanda de alguns moradores do entorno desse grande corredor verde. Não Legal. partiu de mim, tá? Partiu de outras pessoas que começaram a falar, Isabelle, você já faz tanta coisa, você já transformou tanta coisa aqui no Recreio, você já está fazendo um papel de vereadora, por que você não se candidata? Aproveita, você tem todo o perfil, né? Aí eu comecei a pensar, falei assim, bom, eu como gosto de desafios, né, eu falei, vamos tentar, né? E aí começou, aí é engraçado, porque, e aí entra com que nome, né? Aí eu falei, eu vou entrar com meu sobrenome, Delois, porque, inclusive até na época de atleta, nos Estados Unidos, sempre pelo sobrenome, então era Delois, e isso soa para mim muito bem. E aí eu falei, não, eu vou entrar com o meu sobrenome Delois, Delois pelo Rio, e aí é isso, gente, essa energia que eu tenho, essa vontade de mudança, eu quero aplicar para a minha cidade. Né? E você é uma carioca de adoção, né? Que são os cariocas mais autênticos, no final das contas, porque escolheram a cidade para morar, né? Você nasceu fora do Rio, né? Exatamente, eu sou suíça, nasci em Lausanne e eu tenho dupla nacionalidade e trago um pouco essa consciência que tem muito na Europa de ser voluntário, de estar para a cidade. Né? E eu estou contagiando muitas pessoas, né, do meu entorno, no meu bairro em relação a isso, e eu acho inclusive até que o cidadão carioca ele está cada vez mais criterioso
e mais atento a essas mudanças. Então, ele está se tornando também um cidadão mais, assim, preocupado com a cidade. Isso é bom sinal, né? Isso é um movimento de mudança, né? Com certeza. A Mônica está falando aqui, ó, a Mônica Peregrini, precisamos de mulheres comprometidas e preparadas na vida pública. É isso, uma responsabilidade também de representar as mulheres, né, Delóis? Exatamente. Eu acho que a participação, né, da mulher, e não vou entrar no conceito de que o homem tem mais privilégio, não, é igual, até porque o Partido Cidadania também, ele tem esse olhar de igualdade, acho ótimo isso, mas nós devemos ser mais empoderadas, né, devemos estar mais presentes, querer realmente saber da sua importância, né? Todos Sim. nós, como cidadãos, somos importantes, mas a mulher ela precisa realmente vestir essa importância, se sentir mais importante. E aí seguir para um caminho, seja como um atleta, uma política, enfim, o que for. É isso, eu estou vendo aqui o comentário da Zenit falando sobre o nosso candidato a prefeito. Tá todo mundo com a hashtag Volta Dudu, né? É mais do que eu gostei muito, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o jingle dele, né? É mais do que trabalho, é amor ao Rio. E eu acho que a Delóis vem bem nessa pegada mesmo, né? De amor pela cidade. E a gente conversava, né, Delóis, como o carioca gosta de aproveitar a sua cidade. Ele convive de maneira muito harmônica, né, com a dinâmica, essa dinâmica natureza urbano do Rio, né? Mas a gente tem ficado cada vez mais, de certa forma, afastado do espaço público por conta de todo esse processo de degradação, né, pelo qual tem passado a nossa cidade nos últimos 4 anos. E a gente estava conversando, queria que de repente você falasse um pouco também. Eu entendo que aí no Recreio não é diferente disso, né? Não, não é. Inclusive, até no Leme, onde eu vivi 38 anos, Ah, é foi verdade, você ali. morou no Leme. Foi ali que eu comecei a pegar onda, que eu estudei, minha primeira escola pública, né, São Tomás de Aquino, sempre estudei em colégio público, né, municipal, estadual, e assim, recentemente nós vimos a estátua, né, da Clarice Lispector no meio de tanto lixo, né, viralizou inclusive Foi. essa foto, que dá muita tristeza, porque a cultura da nossa cidade ela é extremamente importante, devemos valorizar. Todas essas estátuas, elas trazem muita história, são personalidades, e assim, é o reflexo de como o cidadão está se sentindo na cidade hoje com esses 4 anos de governo, né? Assim, esse mal-estar, essa repulsa, essa falta de cuidado, pichações, enfim, tá um caos total, né? A cidade, muita coisa quebrada, as estações de BRT, enfim, E o disso carioca você entende pode. bem porque você é mestre em engenharia urbana, né? Exatamente. Eu sou mestre em engenharia urbana e eu consigo, né, entender a complexidade que é uma cidade, como é que ela funciona, e a gente tem que ter assim, esse olhar, né, como um todo. Então, seja ele na parte cultural, seja a cidade na sua parte da biodiversidade, na natureza, os parques, praias, seja na parte urbana, mobilidade, acessibilidade. A gente está perdendo até muito turista, né? Vamos perder ainda, a gente está no período de pandemia, mas o Rio de Janeiro já foi assim, assim, da América Latina, pelo menos da América do Sul, o Rio de Janeiro era o ponto realmente de chegada de diversos estrangeiros querendo vir aqui, ver o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e hoje um turista chega aqui, fica um dia e vai embora, né? Então devemos realmente resgatar a cidade. É um potencial que a gente vê se perdendo, né? E eu fico impressionado porque eu morei 3 anos no México, né? Como você sabe, eu sou diplomata e tive a oportunidade de morar lá. E no México eles levam o turismo de uma maneira, levam muito a sério, né? Como uma indústria realmente que não é oba-oba, né? Eu lembro que
a escolha do ministro, eu peguei uma transição governamental no México, de um presidente para outro, e o processo de escolha da nova ministra do Turismo foi um processo extremamente complexo, porque envolvia vários atores, né, envolvia uma participação ativa da sociedade civil nesse nome, porque é uma indústria realmente muito importante para o país e que gera muito emprego, gera renda. E aqui no Rio nós temos todo o potencial para que isso aconteça. A cidade só precisa estar preparada, e mais do que isso, né, sendo, digamos assim, sendo bem aproveitada na sua inteireza, né, que é o que nos interessa. Agora, eu queria te perguntar sobre o Renova BR, porque eu sou da primeira turma do Renova BR, da primeiríssima turma, né? E claro que por conta disso sou um grande entusiasta dessa iniciativa. Para quem não sabe, o Renova BR é uma escola de aperfeiçoamento político. Ela tem como objetivo capacitar pessoas comuns para que elas possam ser candidatos nas eleições, porque nós sabemos que os políticos que já vêm de uma trajetória, eles já partem de algumas digamos, vantagens, né? Porque eles já conhecem a dinâmica de umas eleições, eles já conhecem pessoas para contratar, pessoas com expertise para que lhes ajudem nas suas campanhas. E quem chega para ser candidato pela primeira vez não tem acesso a nada disso, né? Eu falava com a Deloitte quando eu fui candidato em 2018, né? Nós não tínhamos, eu tinha apenas amigos trabalhando comigo, nós não tínhamos especialistas em comunicação eleitoral, estrategistas de campanha, nada disso, né? Nós tínhamos apenas pessoas que estavam ali de todo o coração, de bom grado, tentando nos ajudar, amigos meus da vida toda. E aí, eu estou falando disso porque o Renova surge como justamente uma escola em que nós conseguimos, digamos, de certa forma, compensar esse gap que a gente tem em relação a esses políticos que já vêm de carreiras muito consolidadas. E eles tentam nos introduzir nesse mundo aí de estratégias, né, e de marketing, e de narrativa, e de maneira de comunicar as suas ideias ao público e conquistar com isso voto, né? Ou seja, ser escolhido para representar, para que nós sejamos representantes, né, procuradores da população. Como foi a sua experiência com o Renova BR, Deloitte? Aliás, como é que você conheceu o Renova BR? O Renova eu conheci, a minha irmã é que me sinalizou dizendo que haveria uma turma extra de uma plataforma como essa, né? Uhum. E eu falei, eu não conhecia, tá? Eu acessei, né? Eu olhei, eu falei, bom, tá aberto as inscrições, me inscrevi. E olha, Marcelo, foram 15 mil pessoas inscritas, que é a nível nacional. Sim. E 700 foram escolhidas, eu estava nessas 700 e fiquei muito feliz. É uma escola, para que todos possam saber, apartidária, não se fala de partido político, absolutamente nada, mas é extremamente orientativo, né? É extremamente, assim, eles te dão um leque, né, de possibilidades, de conhecimento, enfim, realmente é um aprendizado. Aliás, eu queria até mais, né, porque é uma pena que eles são 3 meses, e eu falei, puxa, a gente precisa até de mais, porque é tanta informação, inclusive, os professores maravilhosos, né, todos muito capacitados. Eles te dão uma base muito boa. De fato, isso me deu muita segurança também de me candidatar, né? Sim, eu acho que se eu tivesse no seu lugar, né, se candidatando quando você não tinha nenhum apoio como esse, teria sido, talvez, eu ficaria com mais receio. E isso me deu eu tive a ajuda do Renova, segurança. Né? Mas não eu sei, tive... mas o primeiro, você, assim, agora... São tantas aulas, são tantas turmas que eles foram também aperfeiçoando. Claro, então, sem dúvida. Você como primeiro, você pegou a primeira turminha. A cobaia. Eu já estou assim no filé mignon, né? É verdade. Olha, a Cristiane está perguntando sobre reforma administrativa
eu queria só convidá-la, Deloy, se você me permite, a ver um vídeo que eu gravei sobre a reforma administrativa no meu perfil, tá? Tá? E aí é um assunto que está sendo muito falado aqui. Agora, você também tem especialidade em energia renovável, Deloy, Sim, e foi inclusive responsável pela instalação da primeira ducha solar em Ipanema. exatamente. Me Eu fala um pouco desenvol- dessa pauta também, porque eu acho isso muito legal. eu tenho a minha especialização em energia fotovoltaica. A minha casa foi a primeira casa com instalação fotovoltaica no Rio de Janeiro, dentro da Resolução 482 de 2012. Então, já desde 2014 eu gero energia elétrica a partir da fonte solar e Sim, tenho essa compensação com a concessionária de energia. E a ducha solar foi um experimento interessante porque iria substituir as duchinhas na praia que a gente vê comumente ligadas muitas vezes de forma ilegal, né? Ou então também com aquele motorzinho diesel, né? Um gerador diesel, fazendo barulho, queimando diesel, enfim, nada sustentável. A ducha sim. solar seria a solução para, enfim, toda a orla carioca, da maneira mais sustentável que pode ser, que é com sol, né, e sem barulho, sem emissão de CO2. Algo que a E, gente tem em abundância, né, para o bem e para o mal. pois é, pois é, é uma pena que não foi adiante, né, mas por que não resgatar isso novamente? Você acha que esse vai ser o primeiro projeto que você vai apresentar como vereadora? Eu tenho muita coisa, eu tenho muitos projetos, assim. Eu acho que o Rio ele tem um potencial enorme, né, para você inovar na cidade, né? Tipo pontos de ônibus, né, com painel solar. Você pode ter, enfim, carregadores, como já tem em alguns pontos, mas deveria ser mais explorado. A própria ducha solar, né, também. Enfim, você pode, aqui você pode fazer de tudo no Rio de Janeiro. Você tem um clima muito bom, e você tem possibilidades de aplicação, né? As Sim. bicicletas compartilhadas já utilizam, inclusive, painel solar. Ah, é verdade, é E verdade. então nós podemos ser também uma cidade cujo turismo venha nos visitar pela inovação com tecnologias renováveis. Isso pode ser muito interessante para a cidade. Tem muita gente que viaja para a Espanha para ver os sistemas fotovoltaicos ou eólicos, e aqui no Rio a gente poderia desenvolver isso sim. Então a sustentabilidade, ela está realmente comigo. A minha tese de doutorado foi sobre os sistemas urbanos, né? E isso com um olhar de arquiteto. E eu sou arquiteto, então assim, eu tenho essa preocupação com a paisagem urbana. Sim, Aliás, que o Rio de Janeiro também, isso é uma coisa que me inquieta muito, são os telhados aqui no Rio de Janeiro, né? São terríveis, né? São feios. Deveríamos sim, também olhar para os nossos telhados, a vista aérea, muitas vezes ela não é bonita aqui no Rio. sim. Enfim, são algumas coisas que devem ser pensadas. E o telhado ele pode ser uma fonte de, ele pode fazer telhado verde, você pode fazer captação de água, né? A água da chuva pode servir para várias coisas, para molhar planta, para descarga, para limpar carro, enfim, Sim, tem todo um sim, reuso que pode ser feito, né? sim, O João Márcio está trazendo uma provocação aqui, obviamente no bom sentido, né? Foco no saneamento e recuperação das lagoas. Essa também é uma pauta que está presente no teu radar aí, sim. né, Deloide? Sim, exatamente. As lagoas aqui da Zona Oeste, elas têm que, enfim, nós temos ainda uma biodiversidade que sobrevive, né, nesse sistema insalubre. E eu comecei a ter contato com as lagoas, com o projeto SOS Lagoas, da Cris, que está nos assistindo. Ela tem um projeto fantástico. E, sem dúvida alguma, saneamento, eu acho que é prioridade para a nossa cidade, porque saneamento, você acaba, saneamento é saúde, é qualidade de vida, é recuperação de áreas degradadas, é o turismo voltando,
Sem dúvida. Enfim, você tem um impacto tão grande quando você lida com saneamento e a resposta ela é positiva para a cidade em vários segmentos. Inclusive na geração de emprego. Geração de emprego, enfim. Imagina essas lagoas recuperadas, Marcelo. A quantidade de geração de emprego com o turismo, ecoturismo. Você teria turistas... pesca, você teria turistas para visitar os jacarés de papo amarelo, as capivaras. Você não precisa ir para Miami, né, num parque. Você tem aqui do lado isso. Então tem que realmente verificar isso, e a ocupação desordenada também. É um problema seríssimo aí para a nossa cidade. A gente tem que começar a perceber isso. A cidade, ela está... enfim, você está vendo um crescimento, né, absurdo de comunidades que vão avançando, são queimadas que existem aqui também, né? Seja por poder paralelo, ou enfim, outras coisas, mas você começa a perceber que o crime ambiental aqui ele é constante, né? Inclusive em APAS. Recentemente, em Grumari, a gente teve um problema aí, um terreno dentro do parque sendo vendido na OLX. Que loucura. Isso falta fiscalização. Precisamos ter pessoas, os vereadores, né? Enfim, os órgãos fiscalizadores atuantes, né? Aliás, isso é até legal você falar, porque uma das coisas que as pessoas esquecem um pouco é a função do vereador, né? A gente vota de 4 em 4 anos, mas poucas as pessoas são capazes de conseguir definir com contornos assim, né, claros, o que faz um vereador. E eu diria, Delois, a gente também já conversou sobre isso, né? Como você falava, a principal função de um vereador é a função de fiscalização. Porque assim, lei, a gente tem um número bastante razoável de lei, né? E claro que, dependendo do assunto, você pode surgir com novas propostas, e elas certamente se encaixarão, se aperfeiçoarão outras que já existem, mas tem essa função de fiscalização dos vereadores, de fiscalização dos investimentos municipais, das contas do prefeito, dos serviços públicos, da qualidade desses serviços, né? Que é algo que a gente precisa focar e que nós temos falado muito com os vereadores de cidadania, que esse precisa ser realmente assim, o alvo prioritário do trabalho, porque o Poder Legislativo, nós estamos numa república presidencialista, portanto o Poder Legislativo tem essa incumbência de acompanhar de perto as atividades do Poder Executivo, que é quem tem a caneta, que é quem tem o controle do orçamento, que é quem tem, digamos, o direcionamento da aplicação da política pública. E quando o vereador, o deputado, né, o parlamentar faz esse trabalho de fiscalização bem feito, ele é igual o motorzinho do dentista, né? Ele fica ali em cima, com aquele barulhinho chato, mas extremamente necessário para viabilizar o trabalho da cidade, né? No caso, a própria existência de uma prefeitura eficiente. E uma das reclamações que a gente tem mais ouvido é que a prefeitura não está organizada, não está arrumada, os serviços da prefeitura não estão funcionando. E aí, se você me permite, Delois, assim, um dos compromissos que a gente tem na gestão do Eduardo Paes é justamente fazer com que nesses 100 primeiros dias de mandato nós consigamos colocar a prefeitura para trabalhar novamente. Eu acho que essa é uma demanda que você tem ouvido bastante também, né? Sim, é importante porque a população já está tão desacreditada e o reflexo da cidade é exatamente a falta, né, de fiscalização feita pelos atuais vereadores. O resultado é esse que nós estamos vendo, né? A cidade sucateada por todos os lados. Essa é a palavra certa, é sucateada. E assim, se você tem que ter o compromisso da prefeitura, você tem que ter um trabalho seríssimo entre as secretarias, porque elas não se conversam. É dificílimo isso. Isso é uma loucura, parece que são instituições independentes. Na realidade, não. Elas são complementares, né? E isso tem que voltar, tem que ser resgatado, né? Nós temos um número, né, de reclamação, que é um 746, que não funciona.
Dá pena, dá vontade de chorar, né? É, Você liga e a pessoa te dá, às vezes, 3 dias para resolver uma coisa que é emergencial. Não é. tem, né? Olha, Isso não existe. a Daniele está falando sobre calçadas, isso é uma pauta realmente, né? Como é importante que as calçadas estejam bem cuidadas, por conta, claro, do trânsito, dos pedestres, mas especialmente daqueles que estão na melhor idade, né? Ou das Sim, crianças, né? Como isso é importante. A Biazinha está trazendo uma provocação aqui bem legal, que fala sobre a necessidade de educação ambiental no ensino fundamental das escolas públicas, né? É, eu acho que isso faz parte de um pacote, já que a nossa cidade é tão ligada à natureza, nós temos aí a ideia de implementar uma educação, digamos assim, carioca, né? Que as crianças tenham acesso à cultura carioca, e aí quando a gente fala de cultura, é claro que o meio ambiente entra como um dos elementos a serem ensinados, né? Essa relação do carioca com o meio ambiente, isso precisa ser cultivado e valorizado, porque tem a ver com o próprio DNA da nossa cidade, né? Nesse DNA que a gente se identifica, que a gente se encontra, que a gente se reconhece, né? Como cidadãos e exatamente. como cariocas, né? E eu, como Agora, arquiteta, só um adendo, por favor, eu a live tenho é esse sua. olhar de fato. Não, a live é nossa. Aliás, é de todos aqui. Né? É isso. Ah, devemos, eu como arquiteta, eu tenho esse dever como técnica de olhar a cidade na sua mobilidade, na sua acessibilidade, porque a população você tem pessoas cadeirantes, pessoas com, enfim, que têm Mobilidade auxílio reduzida, a né? uma mobilidade reduzida, ou visual, enfim. Devemos ser uma cidade democrática, né? As pessoas, elas têm o direito de ir e vir. Eu conheço pessoas, eu fiz até uma live com um rapaz que ele falou, é o único lugar que eu me sinto melhor, que eu posso andar com minha cadeira de rosa, é um shopping. A cidade do Rio não me permite isso. Que Olha que coisa. tristeza. Então, devemos sim olhar, inclusive até porque existe também um turista cadeirante, né? Devemos olhar como um todo. E isso, a cidade está pecando também com isso, né? Acessibilidade, mobilidade, ciclovias. É, o Eduardo Paes ele começou, né, com a intenção, né, de aumentar a ciclovia, né, os quilômetros, né, de ciclovia na cidade. Isso deve ser de novo, né, resgatado. É importante a mobilidade urbana, que é super importante. Nós chegamos aos 450 anos do Rio com 450 quilômetros de ciclovias, né? Ela é uma das metas que a gente tinha na última gestão do país em 2000 até 2016, né? 2013, 2017. E agora essa malha precisa ser ampliada, né? Agora, É. Delois, a gente está chegando aqui ao fim da nossa live, já estamos aqui com bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco da sua candidatura, assim, como é que a gente te encontra, como é que as pessoas interagem com você, como é que elas dão propostas, ideias e, mais importante, como elas fazem campanha para você. Bom, eu tenho o meu Instagram e o meu Facebook, Delois pelo Rio. Ali vocês também vão encontrar o meu WhatsApp, meu celular. Eu estou aberta, né? Aliás, é importante que todos se manifestem, que as pessoas me liguem, passem as suas demandas, as suas sugestões, reclamações, enfim, ideias. Tem que haver essa comunicação, é importantíssimo, porque eu vou levar isso adiante, né? No dia 2 de janeiro, como vereadora, eu estarei à disposição do Carioca. E, bom, as pessoas podem me encontrar, eu fiz vários santinhos virtuais, né? Esse ano vai ser um ano atípico, Pai, sabemos disso, com a pandemia, então essa ferramenta que nós estamos usando agora, ela vai ser fundamental na campanha, sem dúvida alguma, as mídias sociais, né, o próprio WhatsApp, e é por aí. Podem acessar o meu canal, tem o canal de YouTube também,
Meu Qual é o Twitter é o Delois pelo Rio Delois pelo também. Rio. Todos os Tudo canais é Delois só pelo Rio. Delois com Delois pelo Y. Rio. E tudo Com junto. Y, tudo junto. Ah, eu ficaria muito feliz de ter na minha campanha boa parte dos cariocas me apoiando, fazendo campanha para mim. Eu só é a primeira vez que estou me candidatando, como eu falei. O desafio é grande. Temos dois grandes desafios. Um que você falou, que as pessoas estão desacreditadas com os políticos. Eu não tenho o ranço da política, né? Eu sou nova, tenho minhas ambições, eu tenho as minhas, enfim, a minha vontade de mudança, né? Aqui principalmente no Rio de Janeiro. E o segundo desafio é fazer o cidadão o carioca, o eleitor, saber a importância do voto, né? Votar é muito importante, é uma conquista que levou anos, né, para isso acontecer, para as mulheres também. E vamos votar com consciência. Eu posso até falar o meu número, né? Já posso falar, né? Claro! É o 23003. 23003, Delois pelo Rio. É um número fácil. Eu gostaria muito de realmente vencer essa campanha e fazer um bom trabalho para a nossa cidade. Então, fiquem à vontade. E eu acho que a pessoa, o cidadão, ele tem que estar presente, ele tem que participar. A mesma coisa aquela audiência que eu te falei da floresta do... Vamos falar de Camboatá. Aliás, eu queria até, Delois, que você explicasse para a gente essa questão do autódromo de Camboatá, da importância da floresta, assim, de uma maneira bem didática, até porque a gente tem audiência de gente de fora do Rio. Então, esse é um caso muito emblemático de como a necessidade do entendimento a respeito do meio ambiente, da sua preservação, precisa ser algo inculcado realmente na sociedade como um todo, mas nos nossos governantes em particular. Fala um pouquinho desse caso para a gente desde o começo, por favor, Delois. Na realidade, é a única floresta que tem numa região extremamente adensada, que é a região de Deodoro, a zona oeste do Rio de Janeiro. É um lugar que tem uma temperatura, né, absurdamente alta no verão, a questão da drenagem é falha, e essa floresta, que está justamente no meio, né, central, ela é extremamente importante, que é uma das poucas remanescentes da Mata Atlântica naquela região. E está havendo, inclusive, né, uma intenção de se construir um autódromo ali, justamente onde tem a floresta. Com tantos lugares aqui no Rio de Janeiro, o único lugar exatamente na floresta do Camboatá. Então, foi feito, inclusive, uma audiência pública que eu chamei a Mesa da Vergonha, e continuo chamando. Você vê como é que é importante a participação do cidadão nessas audiências públicas. Sim. O cidadão, ele tem que ser participativo. Eu tive o direito da fala às 2h da manhã. Imagina, uma audiência pública virtual, que não é nada democrática, e Sim. você esperar às 2h da manhã para ter a sua fala de 3 minutos. E ali, para quem não viu, pode botar Isabelle Delois, enfim, em Floresta do Camboatá, vai ver o meu desabafo como cidadã de não acreditar que pessoas, que empresários, que Secretaria, né, do Estado do Meio Ambiente, enfim, não faz sentido você construir um autódromo. Aliás, até porque existe um autódromo de São Paulo, então teríamos que competir com São Paulo para saber quem é que ia sediar a Fórmula 1, né, no Brasil novamente. E a gente já teve aqui um autódromo, e que, enfim, a coisa não aconteceu. Eu acho que pode ser construído em outro lugar, mas não numa floresta. Não faz sentido. Aliás, é completamente contrário, né, o que o planeta hoje está buscando, o mundo está buscando. Devemos preservar a nossa natureza, né? Devemos preservar a nossa fauna e flora. Isso é vergonhoso e me dá muita tristeza. O vídeo da tua participação está disponível aí no teu canal? Pelo Instagram a gente não consegue dividir.
É uma pena, mas assim, mas no quem YouTube puder não. assistir, sim, quem puder assistir, por favor, Flávio Camboatá, Isabelle Delois, vai ver aí meu desabafo, e aí viralizou, Marcelo, foram quase 50 mil visualizações, que me surpreendeu, porque haviam outras pessoas, né, nessa audiência pública, e a minha fala na realidade, a minha fala foi um desabafo de cidadão que não aguenta mais, de ver a nossa cidade sucateada, mais uma vez. Sim, Né? sim. Então é isso, né? Não, e eu acho importante só como você falou, né? Ninguém aqui é contra o desenvolvimento, ninguém aqui é contra se criar um equipamento de esporte. Agora, a gente precisa, e isso é uma tarefa que, tendo boa vontade, tendo desejo político, é uma tarefa que não é difícil, a gente precisa conciliar isso com a defesa do meio ambiente, porque defender o meio ambiente não é simplesmente defender o meio ambiente, tem um propósito, é garantir a nossa própria existência, a nossa própria viabilidade enquanto cidade, né? Exatamente. Fundamental. Fundamental. Então, vamos... a minha bandeira, uma das mais importantes, sem dúvida alguma, é o meio ambiente, a natureza. Devemos estar conectados com ela. Muito bom, Isso. muito bom. Então, 23003, Marcelo, todos que estão me escutando. 23003, como é que é o seu slogan de campanha? Somos parte da solução. Somos parte da solução. E por que somos parte da solução? Porque é a responsabilidade de cada um de nós. E você vai fazer a diferença na Câmara dos Vereadores, né, Lois? Precisamos de gente qualificada, precisamos de gente preparada, precisamos de mulheres que estejam ali nos liderando, e você reúne todas esses atributos. 23003. Exatamente. E quem escutar meu jingle, então é aí que não vai sair mesmo o número da cabeça. O jingle também tá ótimo. Onde é que a gente ouve o seu jingle? No meu Instagram, no YouTube, tá ótimo. Ótimo. E o Instagram, YouTube, todos eles é @DeloisPeloRio. Exatamente. Não é isso? Uhum. Ótimo. Muito obrigada, Marcelo. Imagina. Eu só tenho que agradecer e eu quero apertar a sua mão pessoalmente no dia 2 de janeiro, como vereador. Se Deus quiser. Não, antes disso a gente vai se ver, se Deus quiser. Temos aí algumas agendas para serem feitas, embora a gente tenha essa limitação, claro, das regras, né, por conta da pandemia. Mas, se Deus quiser, a gente vai estar aí batalhando pelo voto e por fazer chegar a sua mensagem a um número cada vez maior de cariocas para que eles se engajem na sua campanha. Isso aí. Então, votem Cidadania 23003 e o Eduardo Paes é o número 25. É certo? Isso. Hashtag Volta Dudu. Exatamente. Obrigada. Muito bom. Obrigado a você, Delois. Um abraço grande. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Também. Isso aí vai estar no YouTube também, a nossa live também. Ótimo. Excelente. Um beijo. Tchau. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau.